pessoal! Hoje nós vamos falar da radiciação ou da raiz. Muita gente fala em raiz quadrada, né? Mas o nome correto é radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Pessoal, então aqui, ó, quando eu tenho raiz quadrada de 4. Como é que eu sei que é quadrada? É porque quando não tem número aqui, ó, sempre vai ser o número 2. Se eu quiser outro número que não o 2, eu sou obrigada a colocar. Por exemplo, aqui a raiz cúbica. Eu tenho que pensar num número que multiplicado por ele mesmo dê 4. Então, se a gente vai lembrar da tabuada, 2 vezes 2 igual a 4. Botei os 2 dentro da raiz. Eu posso escrever 2 na 2, ó. Isso e isso é a mesma coisa, certo? E daí a gente obtém o 4. Pessoal, quando for a raiz cúbica, por exemplo, eu tenho que achar um número que eu multiplico 3 vezes o mesmo número e eu obtenho o número 8. Então, nesse caso aqui é 2 vezes 2 vezes 2. Então, a minha resposta correta, eu colocaria dentro da raiz cúbica o 2 na 3. E daí, pessoal, aqui, ó, aqui eu tenho um 2, aqui eu tenho um 2. Eu posso cortar e eu fiquei com 2. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um 3 e eu tenho um 3. Eu corto e eu tenho o número 2. Quando eu tenho o mesmo número como índice e como expoente, eu posso cortar e eu tiro da raiz. Quando eu consigo tirar tudo de dentro da raiz, eu digo que eu tenho raiz exata. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar somente de raízes exatas. É aquela que a gente consegue encontrar que o número vezes o número vai ficar sem resto, ou podemos tirar totalmente o nosso radical. Pessoal, esse número pequenininho aqui, ó, eu chamo de índice. O V eu chamo de radical. E esse número que está aqui dentro, a gente chama ele de radicando. Certo? Então, vamos falar um pouquinho das propriedades da radiciação. Quando eu tenho, vamos botar aqui, ó, eu tenho um índice e eu tenho um número. Eu quero tirar o radical sem fatorar, eu quero transformar isso aqui numa potência. Eu vou copiar o número grande. Aqui, como não aparece, o meu expoente é 1. Vou botar o número 1 e esse 3 aqui vem para baixo da minha fração, ó. Eu transformei numa fração. Aqui, esse outro exemplo, eu tenho raiz quinta de 6 na 2. Eu copio o número grande, esse expoente vem em cima e esse 5 vem embaixo. E eu estou com uma fração, uma potência, onde o expoente é fração. Certo? Se eu tiver dentro da minha raiz dois números sendo multiplicados, eu posso separar eles, certo? Então, aqui, ó, eu tenho A3 vezes B6, raiz cúbica. Então, eu separei, eu botei uma raiz para o A e uma raiz para o B. Tirando eles de dentro da raiz, eu vou ter A3 sobre 3 e B6 sobre 3. Se eu dividir 3 por 3, eu vou ter 1. Então, eu fiquei com A na 1. E se eu dividir 6 por 3, eu vou ter 2. B na 2. Então, eu consegui tirar. Se no lugar de estar multiplicando, eles estão dividindo, eu posso fazer a mesma coisa, ó. A na 6, B na 5. Separei aqui, ó, botei a raiz em cima, a raiz embaixo. Tirei. Então, A na 6 sobre 2, porque o 6 vai em cima, o 2 vai embaixo.
E também tirei o B. B, o 5 vai em cima, o 2 vai embaixo. E agora eu vou dividir. 6 dividido por 2, 3. A na 3. 5 dividido por 2 dá vírgula. Então, não serve. Eu não posso fazer essa divisão, porque eu não posso ter a vírgula nesse momento. Então, eu posso ou represento assim, sem fazer essa divisão, ou eu boto ele de volta para o radical. E eu deixo em forma de raiz. Qualquer uma dessas duas respostas estão corretas. Quando eu tenho dentro de um parênteses uma raiz elevada a um expoente, eu vou multiplicar. Para mim multiplicar, eu vou tirar o B, ó. Tirei o B. O B tem 1 de expoente. Quando não tem expoente, a gente enxerga que é 1. Ele tem 1 de expoente que ficou em cima, o N ficou embaixo. Aí ficou 1 vezes M, N vezes 1. Porque sempre que eu precisar multiplicar uma fração, eu multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Quando não tem o número embaixo, a gente sabe que é o número 1. Então, ficou B, M sobre N. Então, vamos ver aqui um exemplo com números. Eu tenho a raiz quadrada de 5. Aqui eu tenho o número 1. Aqui eu tenho o número 2, que eu não preciso escrever. Então, eu tirei o número grande, botei o expoente em cima, o índice embaixo, elevado a 3. Então, eu vou fazer uma multiplicação de fração, onde fica 1 vezes 3, 2 vezes 1. Ficou 5 na 3 meios. E quando eu tenho mais de um radical, eu multiplico aqui os índices. Então, aqui, ó, 3, 3 ao cubo e 3 ao quadrado. Eu vou fazer 3 vezes 2. 3 na sexta, com índice 6, certo, pessoal? Agora, vocês vão fazer esses exercícios. O número 12, 13, 14, 15 e o número 16, para que depois a gente possa fazer a correção, certo?